Olá a todos e todas, boa tarde, espero que vocês estejam bem, com saúde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Aline Bastos, analista de capacitações do Elsevier, focada nas soluções multidisciplinares Science Direct, Scopus e também no gestor de referências Mendeley. Tivemos uma sessão anterior muito bacana, na qual eu tive a oportunidade de mostrar um pouquinho para vocês a respeito do trabalho do Mendeley, foi muito produtivo. E hoje nós temos uma última sessão, onde eu vou ter a oportunidade de abordar um pouquinho com vocês sobre Scopus e o seu funcionamento. Mas antes da gente efetivamente começar, eu queria pedir uma gentileza de vocês de me informarem no chat se vocês conseguem me escutar e se vocês conseguem verificar a tela do meu computador. Vou esperar esse retorno da parte de vocês para saber se está tudo certinho com a minha, com o meu vídeo, com o meu áudio, para que vocês possam acompanhar certinho, tá bom? Várias pessoas já me falaram que tá tudo certo, maravilha, tá? Se tiver algum problema referente a isso, vocês podem colocar no chat, tá? E conforme vão subindo muitas mensagens no chat, eu fico sempre curiosa para ver se tá tudo certo e acabo dando uma olhada lá, tá? Mas para as perguntas, aí eu vou pedir que vocês, por gentileza, coloquem no botãozinho de QIA, tá bom? Aí do lado, nos comandos aí do Zoom, tem um botão chamado QIA, que é Q é comercial e A, que tem o símbolozinho, então, de 2 balãozinhos de pergunta, tá? Ou de diálogo. E aí, você vai poder colocar as suas perguntas no QA, tá certo? De modo que eu vá respondendo conforme for acontecendo o nosso webinar. Tá? Mesmo que eu me esforce a tentar responder todas, mas se surgirem muitas, pode ser que aqui ao vivo eu acabe não conseguindo responder você, mas se isso acontecer, não fica chateado comigo ou chateada comigo, você sempre vai poder me mandar um e-mail, tá? Para que eu possa, então, tirar a tua dúvida à parte, tá certo? Maravilha, então. Vamos conversar, então, a respeito de Scopus. Primeira informação importante, tá? O que é Scopus? Quando a gente fala de Scopus, a gente está fazendo menção a uma plataforma, tá? Referencial, ou seja, uma plataforma que entrega para a gente a informação a respeito de resumos e citações de literatura científica, literatura acadêmica. No caso, Scopus, todo esse conteúdo é revisado por pares, tá bom? Bem, muito importante que vocês saibam que Scopus é uma plataforma referencial, então eu vou ter em Scopus a indexação de conteúdo de literatura acadêmica. De uma maneira geral, para que vocês tenham uma ideia da grandiosidade de Scopus, a gente tem então uma plataforma que indexa hoje 79,1 milhões de registros referenciais de documentos. Então, eu vou ter em Scopus vários tipos de documentos indexados, tá? Mas em suma, são documentos publicados em revistas, documentos publicados em livros, documentos provenientes aí de conferências, tá? Em Scopus, o que diferencia muito de Science Direct é que eu não vou ter somente conteúdo Elsevier. Em Scopus, aproximadamente 12% desses 79,1 milhões de registros referenciais, de fato, são de conteúdo publicado pela Elsevier. Os outros 88%, eles provêm de conteúdos publicados por mais de 5.000 editoras. Grande parte dessas editoras são editoras com as quais a CAPES, por exemplo, assina conteúdo em texto completo, tá bom? Bem, se a gente for pensar de uma maneira bem simples, tá? Todo conteúdo, todo documento, ele vai ser escrito por um autor, tá? E esse autor, ele é afiliado a pelo menos uma instituição. Por isso, a gente consegue também ter informações a respeito desses autores e a respeito, então, também dessas instituições. Essas informações, elas ficam reunidas em perfis. E aí a gente consegue também fazer uma busca por um perfil de um autor e fazer uma busca por um perfil institucional de igual forma, tá? Sempre me perguntam também para que serve Scopus, e eu gosto de dizer o seguinte, que se eu tivesse que definir o trabalho de Scopus utilizando uma única palavra, eu diria revisão bibliográfica. Se você precisa fazer uma revisão bibliográfica para entender a produção existente sobre um tema,
ou o estado da arte de publicação num tema, é muito importante que você faça uma revisão bibliográfica e utilize uma plataforma como o Scopus, certo? Bem, então a gente vai ter aqui uma plataforma que o trabalho com ela, né, o fluxo de trabalho com ela é muito simples. Eu gosto de entender o funcionamento dos Scopus por meio de um processo. Eu geralmente brinco com os usuários dizendo que essa visão é completamente contaminada pela minha formação. Eu sou administradora de empresas e o administrador geralmente gosta de ficar entendendo tudo no universo por meio de processo, quer mapear tudo e tudo vira processo. Eu queria compartilhar um pouquinho para vocês essa minha visão de processo a respeito do funcionamento do trabalho propriamente com os Scopus. Então, a gente tem um processo que é composto de 3 atividades. Nós temos uma atividade de buscar, que é quando nós ingressamos na plataforma, como eu estou aqui, por exemplo, na entrada, na página inicial dela, e nós digitamos aí uma estratégia de busca, tá? Até o momento que nós colocarmos colocarmos então o mouse sobre o botão search ou sobre o botão buscar, a gente vai estar nessa atividade de buscar. A partir do momento que eu clicar nesse botão search, aí eu já vou para uma segunda etapa, que é a etapa então de recuperar esses resultados, que a gente chama de descobrir ou recuperar. Onde a plataforma me diz o seguinte: olha, eu encontrei um número X de resultados de documentos de acordo com a tua estratégia de busca que você me ofereceu. E aí, nessa etapa, a gente vai fazer isso passo a passo, tá? Fiquem tranquilos. Mas essa etapa da recuperação de resultados, além de verificar toda essa quantidade de resultados, eu posso entrar no resultado, ver os detalhes dele, ver as métricas referentes àquele resultado, eu posso exportar aqueles resultados. Tem várias operações que eu posso fazer nessa etapa. Com o Scopus, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma terceira etapa, que aí vocês só veem quando estão lá na página dos resultados, que é a etapa de analisar. Então, como o próprio nome já sugere, nós conseguimos analisar os resultados das buscas que nós efetuamos. Isso é possível porque Scopus conta com ferramentas de apoio à bibliometria. E aí eu consigo fazer análise das minhas buscas por documentos, eu consigo fazer análise de um perfil de um autor, eu consigo fazer análise da reputação de um título, tá? E, inclusive, além de fazer essa verificação da análise sobre um título de maneira individual, eu ainda posso comparar títulos, tá? A gente vai ver tudo isso aqui nesse nosso percurso com os Scopus. A gente vai ficar junto aqui por 1h30. É muita coisa, é muito denso. Preciso muita atenção de vocês para que vocês compreendam todo o trabalho com os Scopus, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou nessa página inicial de Scopus. Até cliquei aqui para a possibilidade de fazer a busca por autor, só para mostrar para vocês, então, que a gente tem essas opções. Mas antes da gente começar, de fato, a trabalhar, o que eu preciso que vocês saibam? Eu preciso que vocês saibam que Scopus é uma plataforma assinada, tá? A Scopus é assinada pela CAPES. Então, para acessar Scopus, eu preciso estar autenticado de modo que seja reconhecido que eu sou membro de uma instituição que compõe o consórcio CAPES, tá certo? Como o acesso a Scopus é dado? De forma muito simples. Basicamente, a gente tem dois formatos de acesso. Um acesso por via institucional, onde, quando vocês voltarem lá para o UFRJ, vocês sentarem lá num dos computadores da instituição, ou quando vocês chegarem na instituição e utilizarem da rede da UFRJ, o que vai acontecer? Você indo no teu navegador e digitando www.scopus.com, automaticamente vocês vão chegar nessa mesma página inicial que eu estou chegando. Por quê? Vocês vão estar autenticados pela faixa de IP da UFRJ, que está cadastrada junto a Elsevier e junto à CAPES. E aí é feito o reconhecimento, então, de um IP amigo, de um IP conhecido, e aí, então, esse acesso é efetivado. Nesse momento que vocês estão em casa e claramente vocês não estão com fluxo lá na UFRJ, vocês vão precisar utilizar um acesso remoto, tá? O acesso remoto, ele pode ser dado de 2 formas muito básicas, tá? Ele pode ser dado por meio
de um acesso remoto próprio da instituição. Então, algumas instituições, isso não é regra, tá? Mas algumas instituições, elas oferecem uma VPN ou um proxy, ou algum outro modelo aí que possa existir nessa temática do mundo de TI, que ofereça um acesso remoto aos usuários. Se a UFRJ oferece esse tipo de acesso, vocês vão conseguir, por meio da configuração dessa VPN ou desse proxy, também acessar a Scopus. Claro, tem que fazer essa configuração, como eu disse, da VPN ou do proxy, e depois que você vai para o navegador e digita www.scopus.com e acessa, tá? Mas o que é mais comum para as instituições que compõem o consórcio CAPES é que elas tenham feito a adesão ao acesso remoto da própria CAPES, que é o acesso CAF, da rede CAF, que é a rede da Comunidade Acadêmica Federada. E aí, o que vocês vão ter que fazer? Para ter esse acesso CAF, para efetivar, melhor dizendo, esse acesso CAF, vocês vão ter que ir lá no portal de periódicos da CAPES, tá? Chegando aqui no portal de periódicos da CAPES, o que vocês vão fazer? Vocês vão traçar uma linha imaginária dividindo a tela do computador de vocês em duas partes, tá bom? Traçou aí a linha imaginária? Maravilha. Dessa linha imaginária, que é o teu norte, então, o teu referencial, você vai olhar para o lado direito. Logo no topo desse lado direito, você vai encontrar uma opção chamada Acesso CAF, tá? Você vai clicar em Acesso CAF. Você vai encontrar uma sequência de página na qual vai ter aqui uma caixinha que quando você clica nela, né, abre uma listinha. Uma listinha com o nome de um montão de instituições, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar a tua instituição nessa lista. Ou você vai baixando, procurando, ou você vem aqui e digita o nome ou a sigla da tua instituição. E aí você vai encontrar ali, ó, UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você seleciona essa opção, que foi extraída daquela lista maior, e você clica em enviar. Em sequência, aí vamos encontrar uma página na qual vocês vão colocar essas informações de login para se autenticar no CAF. Tá? Então, aqui a gente tem aqui o campo usuário, o campo senha. Sendo muito sincera com vocês, eu não sei exatamente o que vocês têm que colocar aqui, tá? Isso muda muito de instituição para instituição. Mas se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso, acho relevante, acho bacana que vocês acessem lá o site do Sistema de Bibliotecas da UFRJ. Sempre tem um tutorial lá, sempre. Todas as instituições, eles são muito proativos nisso. Eles colocam um tutorial para configurar, para autenticação do CAF. E sempre nesse tutorialzinho tem lá, ó, você que é da UFRJ vai ter que colocar essa informação do usuário e da senha, tá? Então, dá uma conferida. Caso você não encontre, eu acho válido sim que você entre em contato, então, com a biblioteca da UFRJ que te dá apoio, tá? Para que eles possam te orientar nesse sentido. Mas, em suma, o que você vai fazer? Você vai colocar esse usuário e vai colocar essa devida senha. E aí vai permitir com que o CAF entenda que você, de fato, é afiliado ao UFRJ, tá? Você tem uma ligação com o UFRJ. Informar esses dados, você vai clicar em login e aí sim a gente vai voltar lá na página inicial do portal de periódicos da CAPES. Isso é feito de maneira automática, tá? Só preencher os dados, clicou depois em login, automaticamente você vai voltar lá para a página inicial do portal. Eu vou voltar manualmente, porque no caso vocês devem ter visto que eu não preenchi nada no CAF, eu sequer tenho CAF. Mas, de qualquer forma, a gente vai chegar então aqui manualmente no portal, no início do portal. E aí, voltando nesse processo, depois que você colocou os teus dados do CAF, fez o login, abaixo aqui do nome portal de periódicos da CAPES, a gente vai encontrar uma informação que vai estar escrito acesso por e o nome da instituição. No caso, nosso seria Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Quando tá acesso livre, cuidado. Acesso livre diz que você só tá tendo acesso ao conteúdo gratuito do portal. Se eu não estou autenticado pelo CAF, aparece acesso livre. Se aparece acesso livre, eu não vou conseguir chegar em Scopus por meio do portal, tá? Eu preciso, então, fazer essa autenticação do acesso CAF para ir, de fato, chegar lá em Scopus. Tá, Aline, maravilha. Então, a gente já fez a autenticação do CAF. Como que eu faço para chegar em Scopus? Vou logo no meu navegador e digito www.scopus.com? Não.
por esse caminho do CAF, você vai ter que vir aqui, descer um pouquinho no portal de periódicos da CAPES e dar uma olhada para o lado esquerdo, tá? A gente tem do lado esquerdo algumas seções. Dá uma olhada aí, ó. Buscar, institucional, acervo e vai seguindo o baile. O que importa para a gente aqui nesse momento é essa seção de busca. Se você der uma olhada aí, temos aqui subopções abaixo. Então, a gente tem buscar assunto, buscar periódico, buscar livro e buscar base. Isso que é aqui que interessa pra gente, buscar base. Eu vou clicar em buscar base e, em seguida, eu vou colocar numa caixinha que vai aparecer aqui Scopus. E aí, eu vou clicar em enviar. Se você tiver autenticado direitinho no CAF, você vai sim encontrar um resultado. Vai estar assim, ó, Scopus, entre parênteses, Elsevier, e aí você vai clicar, é o resultado clicável, e você vai ter um caminho. O próprio portal de periódicos da CAPES te leva até Scopus, tá? Você não vai encontrar nenhum registro caso você esteja tentando fazer o acesso, encontrar os Scopus, melhor dizendo, por meio de acesso livre, tá? Não se esquece disso. Preciso autenticar o meu CAF e preciso buscar a base, a plataforma, por aqui, na busca base do portal de periódicos da CAPES, tá bom? Feito esse caminho, você também, por meio do acesso remoto CAF, vai conseguir chegar a Scopus. E aí você encontra essa página inicial, tá bom? Você vai reparar que se você não estiver utilizando nenhum desses modelos de acesso que eu te falei, se você simplesmente pegar o seu celular aí e digitar www.scopus.com, você não vai chegar nessa página aqui, tá? Os usuários não autenticados, tá? Eles sequer chegam nessa página. Quando você tá nessa página que vocês estão visualizando na minha tela, vocês já estão dentro da plataforma, tá bom? Eu vi que tem algumas perguntas. Se você tem alguma pergunta, coloca lá no QA, tá? Eu vou falar só a respeito de login e aí, em sequência, eu respondo algumas perguntas e volto para Scopus. Vou alternando assim, tá bom? Quando a gente chega aqui em Scopus, a gente encontra o seguinte. Do canto superior direito, a gente encontra duas opções. Criar conta e login. Presta atenção que eu não preciso criar conta alguma, nem fazer login algum para acessar a Scopus. Entendam comigo que vocês já estão aqui em Scopus. Vocês chegaram nessa tela aqui, ó, que está escrito Document Search, você já está em Scopus. Então, para que, Aline, que tem essa opção de criar conta e de login? Bem, essas opções não estão relacionadas a acesso. O acesso já foi dado anteriormente por esses modelos de acesso que eu conversei com vocês. Essas opções de criação de conta e de login estão atreladas a benefício. Benefícios. Que benefícios são esses, Aline? A possibilidade de criar alertas de busca, de salvar estratégias de busca para poder rodar essas estratégias daqui a algum tempo. A possibilidade de salvar listas, por exemplo. Vamos supor que você recupera 2.000 resultados de documentos em Scopus, tá? Você optou, fez uma avaliação ali, cortou alguns documentos e optou para fazer, então, a sua análise, o seu embasamento em cima de 200 documentos. Você pode selecionar esses 200 documentos em uma lista e analisar somente aqueles 200 documentos, tá? Isso é o processo de criar listas. Você só pode criar listas, salvar estratégias de busca, guardar essas estratégias para rodar periodicamente ou no futuro e criar alertas se você tem uma conta que você utilize para fazer login, tá? Que conta é essa? Essa conta não está relacionada ao CAF, tá? Esquece o CAF nesse momento. Essa conta, ela é uma conta que pode ser criada tanto com teu e-mail pessoal quanto com teu e-mail institucional. Tanto faz, não tem nenhuma diferenciação, tá? A questão é a seguinte, essa conta, ela obedece a um processo de Elsevier de unificação, onde a gente vai ter um cadastro único para login nas plataformas. Ou seja, se vocês tiveram um treinamento comigo anteriormente a respeito de Mendeley, eu imagino que vocês devam estar já utilizando o Mendeley. Ou seja,
Para utilizar o Mendeley, vocês têm uma conta lá, né? Um login, um e-mail, uma senha cadastrada. Então, quando chegar aqui em Scopus, você não vai criar uma nova conta. Você vai vir aqui e vai pedir para fazer o login em Scopus com aquele mesmo e-mail e senha que você usa para fazer login no Mendeley. Ah, com o mesmo login e e-mail que eu uso para fazer login em Science, com o mesmo e-mail e senha que eu uso para fazer login em Science Direct? Isso. Ah, com o mesmo e-mail e senha que eu uso para fazer login em Base também, Aline? Isso. A ideia é que você crie uma única vez essa conta por meio de qualquer plataforma ou solução do Elsevier e vá colocando, então, esses mesmos dados, né? Replicando esses dados de login para fazer login nas outras demais plataformas e soluções. Bom? E aí, eu vou fazer aqui o meu login com o meu e-mail único da Elsevier, com a minha senha única da Elsevier. E aí, a plataforma me reconhece. E aí sim eu posso criar, a partir de agora, criar alertas. Eu posso, a partir de agora, criar alertas, posso salvar estratégias de busca, posso criar as minhas listas, etc. Tá bom? Deixa eu responder aqui algumas perguntas que a gente vai ter. Em quais línguas o Scopus trabalha? Inglês, francês e como que fica o resumo? Então, Cláudia, a gente vai ter aqui em Scopus documentos indexados, tá? Que foram originalmente escritos em mais de 40 idiomas. Então, a gente vai ter esses documentos que provêm de diferentes títulos escritos em diferentes idiomas. A questão é a seguinte, todos os documentos, eles são indexados em inglês, tá? Então, quando você faz a busca em Scopus dando os termos em inglês, ele vai recuperar os documentos também que foram escritos em português, em espanhol, em japonês, em chinês, em alemão. Por quê? Porque o resumo, as palavras-chave, informação a respeito da instituição do autor, a informação de título, essas informações vão estar indexadas em inglês, tá bom? Oi, Natália. Natália tá me falando que é da UERJ. Somos entre amigos, Natália. Pode ficar tranquila. Assim, quando entro no periódico, já aparece ali em cima que estou logada pela UERJ. Dá no mesmo do que logar no CAF? Então, Natália, não tenho muito conhecimento de portal e tal para falar para você, não. Mas o que eu sei é que meu irmão é também da mesma instituição que a sua. E o que eu vejo na experiência é que sempre aparece aqui acesso por e o nome da instituição. Então, eu indico que você faça a tentativa, tá? Eu não sei aonde que você verifica o nome da instituição, mas você faça a tentativa, tá? Do jeito que tá aí, tenta acessar Scopus. Se você não chegar nessa página, não tá dando certo. Aí você sabe que mesmo tendo o nomezinho da instituição lá registrado, você tem que fazer o CAF, tá? No que eu entendo, precisa fazer o CAF e precisa aparecer aqui onde tá acesso livre, tá escrito acesso por e o nome da instituição, tá bom? Thalita me pergunta, gostaria de saber se além do treinamento Scopus, vocês oferecerão treinamento de Saival, Embase e outras plataformas. Então, Thalita, esse treinamento foi negociado, tá, com a PRO, a pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo da FRJ, foi solicitado pra gente Mendeley Scopus, por isso que a gente está fazendo Mendeley Scopus. Mas a gente tem treinamento, sim, de outras plataformas. Acho bacana, se você tem interesse, Thalita, que você dê uma seguida lá na gente, sabe? Lá no Instagram, que é LAS, L-A-S, Elsevier, que a gente tem periodicamente está colocando lá os webinars que a gente está fazendo, tá? Tem o webinar de Embase, tem o webinar de outras plataformas, tá bom? Mas a gente não negociou porque não é Embase, não é de interesse do público de arquitetura e urbanismo, por exemplo, tá bom? Por isso que não vai ter Embase, beleza? Como verifico as métricas do artigo que encontrei? Jarbas, a gente já vai fazer uma busca e eu vou te mostrar onde você encontra as métricas referentes àquele documento e como você vai, portanto, também interpretar, tá bom? Paulo está me perguntando se eu vou enviar um roteiro de cadastro, acesso e busca, etc. Sim, Paulo, fica tranquilo. A gente vai. Esse treinamento está sendo gravado, tá? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter acesso posterior a essa gravação. Além disso, tá? No mesmo local, quem já participou do outro treinamento viu que foi num site para poder acessar e baixar o certificado, né? Naquele mesmo site, eu vou dar todas as orientações depois, fiquem tranquilos, você vai ter a possibilidade de baixar lá uma apresentação completa sobre Scopus, onde eu vou ter tudo que eu falar aqui vai ter lá na apresentação, um print da telinha, marcando a setinha, onde tem que clicar, fica tranquilo, tá bom? Eduardo está me perguntando, vai ser disponibilizado depois? Estou com um problema de internet, Aline. Vai ser disponibilizado depois, fica tranquilo, tá? Acontece.
Ai, tá bom, Ana. Vou colocar aqui o endereço, vou colocar no chat, Ana. Arroba Laiselzevier. Tá bom? É possível ver a classificação do artigo da CAPES quando abrir o resumo? Luciana, não sei se você está querendo me falar a respeito de informações que a própria CAPES use para identificar artigo, né? Que é o Qualis, é isso? Qualis da revista e etc. Essas informações. Então, esses critérios nacionais para avaliação, seja, por exemplo, do próprio documento, ou da revista, o Qualis da revista, etc., a gente não verifica em Scopus. Por quê? Scopus é uma plataforma internacional. Então, a avaliação, né, de métricas a partir para verificar um documento, um título, não é feito utilizando esses critérios, tá bom? Então, eu acho interessante, sim, que você faça o seguinte, que você dá uma olhada, por exemplo, avalie um título por Scopus, uma revista por Scopus, e depois você vai na plataforma da CAPES própria para avaliar o Qualis. E aí, isso aí. E aí você vai ter essa soma. Em Scopus, propriamente, isso não vai estar disponível. Tá bom, Luciana? Beleza. O que eu quero fazer com vocês? Quero fazer, então, esse processo de trabalho com os Scopus acontecer. A gente vai fazer, então, uma busca, recuperação, tá? E análise de documentos, tá bom? E aí, como é 1h30, bastante coisa, quando eu terminar essa etapa, eu vou dar 3 minutinhos para vocês irem no banheiro, beber água, enfim, eu sei que é cansativo ficar junto 1h30, né, direto. E aí a gente faz esse pequeno intervalo, não vai cortar nenhum raciocínio. Quando a gente voltar, a gente fala de perfil do autor, perfil institucional e busca e avaliação de títulos, porque essa parte é menos densa, é mais tranquilo, tá bom? Vamos lá, então. Vamos fazer uma busca por documentos. O que a gente pode fazer aqui, tá? A gente pode fazer, então, a busca por documentos utilizando essa seção mais rápida. Quando você já entra em Scopus, ele já está selecionado aqui, pronto praticamente para fazer uma busca por documentos, tá? Ou você pode utilizar uma busca avançada. Busca avançada é uma busca mais criteriosa, onde você vai colocar, deixa eu apagar, onde você vai colocar, então, mais critérios em determinados campos que você queira para fazer uma busca mais seletiva, tá bom? Vou fazer uma busca com vocês utilizando essa busca avançada, para que vocês entendam mais ou menos o mecanismo dela, tá? Mas, de qualquer forma, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da busca avançada, é interessante que vocês verifiquem que tanto na busca avançada quanto na própria busca por documentos de forma mais rápida, a gente tem uma opção chamada Search Tips, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem que vocês vão ir para uma página do Centro de Suporte de Scopus, onde temos a informação toda a respeito de como buscar um documento, a respeito do uso dos operadores, quais operadores a busca dos Scopus permite que você utilize, como utilizá-los, toda a informação a respeito, então, dessa busca aqui, vocês vão encontrar nessa seção de dicas de busca, tá? Bem, o que a gente vai ter? Voltando lá, então, para a gente fazer a busca avançada, a gente vai encontrar o seguinte. Eu tenho uma linha onde eu escrevo a minha estratégia, tá? E do lado direito, a gente vai encontrar uma seção, tá? Na verdade, ela tá meio divididinha aqui. Na primeira parte, eu tenho os operadores. São os operadores booleanos e os de proximidade que eu posso utilizar, né, nessa escrita da estratégia. E mais embaixo, eu tenho o quê? Eu tenho categorias. Dentro dessas categorias, eu tenho campos, tá? Então, por exemplo, nessa categoria conferências, eu vou ter, abrindo-a, né, vários campos relacionados à conferência, tá? Então, campos, documento que eu posso utilizar para fazer a minha busca. E assim por diante, tenho vários campos referentes a autores, dentro da categoria autores, etc. Quando vocês abrem aqui a categoria e veem os campos, ou quando vocês olham os operadores, vocês vão verificar que ao lado dos operadores e ao lado dos campos, eu vou ter um símbolo de mais. Para que serve esse símbolo de mais? Quando eu clico no símbolo de mais, ele adiciona aquele campo ou aquele operador lá na minha estratégia, tá? E aí é uma forma fácil de compor essa estratégia. O que eu quero buscar com vocês?
como o meu público hoje, né, a solicitação foi do público de arquitetura, dos arquitetos, eu tentei trazer uma estratégia aí parecida com interesses do que vocês buscariam, né, dentro do escopo da área de vocês. Então, quero buscar por documentos que contenham dois termos: arquitetura sustentável, tá, e eficiência energética, ok? Só que eu quero buscar esses termos em campos específicos do documento. Que campos são esses? Título, resumo e palavras-chave. São campos bacanas, são campos interessantes. Por quê? Porque nesses campos os autores colocam os termos mais importantes para que nós recuperemos os trabalhos deles, tá? Então são campos interessantes para nós fazermos a busca. Vou fazer o seguinte. Para escrever essa estratégia de busca, eu preciso definir logo, tá? Qual é o campo no qual eu quero buscar esses termos. O que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui na categoria conteúdo textual. Nessa categoria que ficam abrigados todos os campos referentes a título, resumo, enfim. E aqui a gente vai ter o campo título, resumo e palavras-chave, tá? Do lado, então, desse campo, eu tenho o mais. Eu já ensinei para você que você pode clicar no mais e esse campo é colocado lá na estratégia. O que a gente vai ter? Quando a gente insere um campo ou um operador booleano, por exemplo, Scopus mostra para a gente como deveria ser utilizado aquele operador ou aquele campo. Repara que eu inseri o campo título, resumo e palavras-chave e embaixo Scopus me diz para que serve aquele campo e principalmente como utilizar esse campo, tá? O que eu vou fazer? Então, dentro aqui desses parênteses, eu vou colocar aquela estratégia que vocês viram na minha notinha acessória. Então, para ficar fácil, eu vou copiar aqui, ó, tá? Até para não ter o risco de escrever alguma coisa errada. Então, tenho aqui a estratégia que eu quero escrever. Só para deixar claro, Aline, por que você colocou aspas em Sustainable Architecture e em Energy Efficiency? Porque esses termos, tá, são dois termos, só que são compostos. Então, eu tenho, por exemplo, Sustainable Architecture, eu tenho um termo composto por duas palavras. Para mostrar para a plataforma que só me interessam os documentos onde ela encontre essas duas palavras juntinhas formando esse termo, eu tenho que colocar as aspas. Senão, onde ela encontrar Sustainable, ela vai me trazer, mesmo que não seja nada relacionado à arquitetura, tá? Ou se ela encontrar só arquitetura, ela vai me trazer. E não é isso que eu quero. Eu quero que me traga só o que fale de arquitetura sustentável, tá? Então, por isso eu coloquei as aspas. E coloquei o operador AND, porque afinal eu estou trabalhando com dois termos, né? E para mostrar para a plataforma que eu quero esses dois termos, que eles precisam os dois aparecer, eu tenho que colocar o AND. No caso, o AND já veio quando eu colei, né? Mas nada me impedia de ter, se eu tivesse digitado mesmo, terminado o primeiro termo, clicado aqui no maisinho do AND, tá? E seguisse colocando lá o outro termo, tá? Posso colocar mais critérios? Posso. Basta você fazer o seguinte, após cada critério que você coloque, a gente colocou um primeiro critério, tá? Que então é para buscar no título, resumo e palavras-chave. Se eu quisesse buscar mais um outro critério, após o primeiro critério, eu colocaria um operador AND. Poderia colocar eu quero que sejam documentos que tenham no título, resumo e palavras-chave esses termos e que sejam somente artigos, capítulos de livro, papéis de conferência e resumos de conferência. Eu posso também colocar isso, tá bom? Mas estou só demonstrando para vocês mais ou menos essa utilização. Aí vocês vão aplicar isso para as estratégias de vocês. O que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui em Search para a gente pular para aquela etapa de descoberta, recuperação dos documentos. E o que a gente encontrou? Nós encontramos aqui 133 resultados de documentos que satisfazem essa estratégia de busca que eu ofereci para Scopus. Temos um número menor, porque a gente colocou muita restrição, a gente pediu para restringir colocando as aspas, colocando então o AND e ainda definindo o campo, tá? O que a gente tem nessa página de resultados? A gente vai ter aqui nessa página de resultados, propriamente os resultados ao centro, tá? E do lado esquerdo, a gente vai ter as opções de filtragem. Então, eu posso filtrar por aqui, não preciso colocar todos os meus critérios lá na busca avançada, tá? Claro, se você quiser fazer isso, ótimo para você. Se você tem essa intimidade de escrita da estratégia,
maravilha. Mas eu quero te mostrar que você pode fazer de uma maneira mais geral, né? E depois ir filtrando. Lembrando que em Scopus, para operar filtragens, a gente precisa marcar os campos que nós queremos fazer essa filtragem, por exemplo. Estou marcando aqui 2018, 2019, 2020 para fazer a filtragem para os documentos que foram publicados nesses anos, tá? Se eu só marcar as caixinhas, não acontece filtragem, tá? Ela só vai acontecer se eu clicar no botão Limit to. Aí sim, essa filtragem acontece, tá? Quero trabalhar com aqueles 133 resultados, então eu vou voltar para tirar a filtragem e quero mostrar para vocês o seguinte, que aqui nesses resultados, a gente vai ter tudo que está indexado em Scopus, que está de acordo com a nossa estratégia. Porém, a gente pode encontrar em um desses documentos, na listagem de referências de um desses documentos, documentos que estão ali mencionados que não são indexados em Scopus. E aí, onde a gente vai colocar a informação desses documentos? Aqui na seção de documentos secundários. Mais uma vez, o que são documentos secundários? São documentos que apareciam na lista de referências desses documentos indexados em Scopus, mas esses documentos que apareceram nas referências, eles não estavam lá indexados em Scopus, por exemplo. E aí a gente vai encontrar nos documentos secundários. Pode ser que você encontre ou não, às vezes você faz uma busca e nem encontra secundários, mas se tiver, a plataforma te mostra. Então, todos esses documentos aqui, ó, apareceram lá nas listas de referências de um daqueles documentos ali, um ou mais documentos daqueles indexados em Scopus, mas eles aqui não estão indexados, tá bom? E a gente pode encontrar aqui resultados de patentes, tá? Então, a gente tem aqui 8 resultados de patentes de acordo com a estratégia que a gente ofereceu. Você pode vir aqui, clicar no resultado de patente, verificar essa informação, nenhum problema, tá? Mas o nosso norte é pelo caminho dos documentos. A gente vai voltar lá nos documentos. E o que vocês vão encontrar aqui? Vocês vão encontrar aqui nos documentos, tá? Essa listagem que tá aqui aparecendo para mim por ordem de citação, do mais citado para o menos citado. Nada me impede de mudar, tá? Geralmente eu gosto de deixar do mais citado para o menos citado, para sempre pegar um documento que tenha métrica já, né? Um documento um pouco mais antigo, para a gente conversar sobre métricas. Mas aí essa visualização fica completamente a seu critério, tá bom? Deixa eu voltar lá para ordenar por número de citações, mais citado, menos citado, para te mostrar o seguinte. Nos documentos, a gente vai ter, abaixo dos documentos, o seguinte. A possibilidade de visualização do resumo, tá? Então, eu consigo saber o que esse documento está falando antes de entrar propriamente nos detalhes desse documento. E, ao lado da possibilidade de visualização do resumo, né, do View Abstract, eu tenho um botão e uma opção chamada View at Publisher. Nesse botão aqui, que está com esse nome estranhinho meu, um Kata, né? Ele é um botão, na verdade, que é customizável, né? Quando as instituições elas assinam o Scopus, elas podem customizar esse botão para que seja feita uma varredura desse documento, né? No acervo da instituição para ver se o usuário chega no texto completo. Por isso que quando vocês fazem o acesso pelo CAF, aparece nesse botão CAPS BR, tá? Mas se aparecer também full text, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Quero te mostrar que tanto nesse botão, né, quanto no View at Publisher, a gente vai chegar no texto completo, tá? Como esse botão é customizável para mim, eu não vou clicar nele porque ele não vai dar em lugar nenhum. Para mim, para a Aline, tá? Mas se eu clico aqui em View at Publisher para visualizar no editor, o que acontece? Eu saio de Scopus e eu vou lá para a página do editor, que eu já sabia que era Elsevier, coincidentemente, tá? Pelo nome da revista eu identifiquei, mas eu saio de Scopus e vou para Science Direct, vou para a plataforma onde está o texto completo, e aí sim eu encontro o texto completo. Mas eu preciso que vocês saibam que eu posso chegar no texto completo, como eu posso também não chegar. Por exemplo, pensa pelo raciocínio aqui da Aline, tá? Eu, Aline, trabalho no Elsevier. Eu só tenho acesso ao conteúdo que o Elsevier publica. Então, se eu me deparasse, por exemplo, com algum desses resultados aqui que me levassem para a página da Springer, onde está o texto completo de um documento publicado pela Springer, eu não vou chegar... Opa, cliquei aqui errado. Não vou chegar no texto completo, tá? Por exemplo, esse aqui, ó. Não chego no texto completo.
tá? E para ter o botãozinho para ir para o texto completo, o documento precisa ter DOI, tá? Se o documento não tem DOI, a gente não tem como chegar no texto completo. Esse documento aqui é publicado por um outro editor. Se ele não for de acesso aberto ou não estiver aberto por motivos de coronavírus e pandemia, eu não chegaria nesse texto completo. Eu já vi que ele é aqui de acesso aberto, né? Então, eu conseguiria ver o texto completo. Mas para vocês, qual é o critério para chegar de fato no texto completo? Ou esse documento fazer parte do conteúdo que a CAPES assine com qualquer um de seus fornecedores, ou esse conteúdo ser de acesso aberto, tá? Aí, se preencher um desses dois requisitos, vocês vão acessar o texto completo. Eu não tenho texto completo direto em Scopus. Não é a proposta de uma plataforma de referencial te entregar o texto completo, tá bom? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar um desses documentos aqui, ó, pode ser esse aqui, de 2011, e vou clicar no título do documento. E aí vocês vão ver o que a gente tem quando a gente clica no título do documento. A gente tem os detalhes desse documento, tá? Ou seja, temos a informação referencial. Aqui, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que esse documento foi publicado nessa revista, tá? Revista de Elsevier, nesse ano aqui, nessa edição, nesse volume, tá? Entre essas páginas. Aqui é o título, esse documento é um artigo, esses são os autores que escreveram esse documento, eles são afiliados a essa instituição aqui, tá? Aqui tá o resumo do documento. Daqui a pouco eu converso com vocês sobre os tópicos de proeminência do Saival, segura aí um pouquinho. Temos as palavras-chave que o autor deixou, tá? Mais abaixo a gente vai ter palavras-chave de vocabulário controlado, por exemplo. Scopus não tem um vocabulário controlado próprio, tá? Scopus faz uso do vocabulário de outras plataformas, vocabulário controlado de outras plataformas para fazer essa indexação. Então, por exemplo, a gente usa o vocabulário da GeoBase, a gente usa o vocabulário da Compendex, que é uma plataforma referencial da Elsevier para os públicos de engenharia, do Mesh, por exemplo, do Embase, que é o M3, para fazer essa indexação e vocês conseguirem recuperar resultados relevantes de forma mais fácil, né? Usando, claro, tendo o suporte do vocabulário controlado. E embaixo, o que a gente vai ter? As referências, tá? A gente não tem o texto completo propriamente em Scopus. O que a gente vai ter nessa página de detalhes do lado direito? Não esqueci dos tópicos de proeminência, eu já volto. Do lado direito, a gente tem informação a respeito de métricas para esse documento. Então, eu sei que esse documento, ele foi citado por 94 documentos. Se eu baixar um pouquinho aqui, eu vou ver, tá? Quais foram os documentos que citaram esse trabalho que a gente está vendo os detalhes aqui, tá? A gente também tem uma métrica bem bacana aqui em Scopus, chamado de Field Weighted Citation Impact, que é FWCI. Vocês vão me escutar falando agora daqui para frente, FWCI. Essa métrica aqui, ela faz uma comparação, tá? Entre as citações recebidas por esse documento e a expectativa de citações que nós tínhamos para esse documento. Como assim? As citações para documentos, elas variam de área para área, tá? Dependendo, inclusive, do tipo de documento, do ano de publicação do documento, enfim. Mas a gente sabe, por exemplo, que um documento de antropologia, ele não vai ser tão citado como um documento da medicina, tá? A gente entende essas diferenças entre áreas. O que eu quero te dizer é o seguinte, que então a gente tem uma expectativa de citação para documentos de uma área, levando em conta a média de citações de documentos publicados que são daquela área. Então a gente pega esse número de citações recebidas por esse documento e divide pelo número pela média de citações dos documentos publicados, indexados em Scopus, claramente, que também foram publicados nessa área, tá? Para a gente entender, então, qual foi a performance de citação desse documento. Se está acima da média de citações de documentos dessa área, se está abaixo da média de citações de documentos dessa área, ou se está igual, atingiu o que tinha que atingir, de acordo com que documentos publicados nessa área atingem. Então, a gente tem aqui o Field Weighted de 3.07,
tá? Como que a gente interpreta isso? O parâmetro é 1. Então, se o Field Weighted Citation Impact está igual a 1, você sabe que o documento está com o número de citações dele é igual à média de citações recebidas pelos documentos da mesma área. Se está acima de 1, aí o documento teve uma performance superior, ele é mais citado, então ele teve mais citações do que a média de citações de documentos daquela área, tá bom? Se está abaixo de 1, aí você já deve ter entendido que, então, esse documento teve um número menor de citações comparado com a média de citações dos documentos dessa área, tá bom? Quanto maior que 1 Field Weighted Citation Impact, melhor. Aqui a gente vai encontrar o seguinte, tá? Os tópicos de proeminência do SciVal que estão completamente alinhados, tá, com o FWCI. O que é o SciVal? Que, inclusive, a Thalita tocou nesse ponto. O SciVal é uma outra solução da Elsevier, tá? Que faz parte do portfólio também de inteligência da pesquisa, o mesmo portfólio de Scopus, e ele faz, então, análises mais apuradas, tá? Ele toca em pontos de análise que os Scopus não tocam. Eles são complementares, vamos dizer assim. Tá? O SciVal, o que ele faz? Ele mapeia, ele varre o conteúdo indexado em Scopus e vai dividindo esses documentos em grupos, que ele chama de tópico, tá? Então, vocês entendem que um tópico, então, é uma reunião de documentos que são ali daquela mesma temática ali que seja sendo falado. Cada tópico tem um nome particular, que é composto por 3 termos, tá? Alguns tópicos podem ter um nome composto de 4 termos, mas em termos gerais, geralmente são 3 termos. Então, aqui esse tópico é Gulf Cooperation Council, Saudi Arabia e Barakat. Não sei o que isso significa. Só sei que esse documento, ele foi agrupado nesse tópico e que se eu clicar nesse tópico, eu consigo ver a produção agrupada nesse tópico. Eu consigo ver outros documentos que são representativos, então são bem citados, colocados nesse tópico, considerando todos os documentos, tá? Consigo ver quem são os autores que mais contribuem para a expansão do conhecimento acerca dessa temática aqui, então, dessa reunião desses documentos, e a gente consegue ver aqui uma nuvem de palavras. Nessa nuvem de palavras, a gente consegue ver quais são os termos que aparecem mais vezes nos documentos, então, nesses documentos agrupados nesse tópico, e também a gente consegue entender se o termo está em alta, está crescendo, então, ou se ele está decrescendo, o interesse sobre ele, a presença dele, tá? A gente consegue entender. É um pouco do que o SciVal faz. Bom, felizmente ainda, SciVal não faz parte do portfólio do conteúdo que a CAPES assina, tá? Mas quem sabe. Vamos lá, então. Mostrei um pouquinho para vocês dessa página de detalhes do documento, com as métricas, e a gente vai voltar lá na página de resultados, tá? Para que eu te mostre que, não sei se você não percebeu, claro que você devia estar prestando atenção em outra coisa que eu estava falando, mas a gente tem nessa página de resultados uma opção chamada Analyze Search Results, que é, então, gráficos aí, né, de barras verticais e seguido do termo lá, Analyze Search Results, que é analisar resultados de busca. Eu vou clicar em Analyze Search Results e a gente vai nessa parte analítica, tá? O que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver aqui uma série de gráficos e tabelas. Os gráficos, claro, estão entregando para a gente a representação de imagem da informação que está na tabela, tá? E eu consigo ver esses gráficos para analisar esses 133 resultados de documentos. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui o número de documentos em Scopus, tá? Ano a ano. Então, o documento que foi indexado em Scopus, que é o mais antigo, tá, em publicação, de fala dessa temática de arquitetura sustentável e eficiência energética, é de 1996. E a gente consegue ver aqui o seguinte nesse gráfico. Se o tema está em alta, ou se o tema está em baixa, ou se tem um súbito interesse, daqui a pouco cai o interesse no tema, tá? A gente consegue ver um número ano a ano de documentos indexados nos Scopus de acordo com essa temática. Consigo também saber onde a gente encontra documentos sobre essa temática, tá? Se eu quiser documentos sobre arquitetura sustentável e eficiência energética, onde que eu vou? Eu vou encontrar documentos na
Energy and Buildings, 3 documentos. Na Sustainability Switzerland, 6 documentos. Eu vou encontrar na International Journal of Sustainable Energy, 3 documentos. E assim por diante, tá? A gente vai encontrar também o seguinte, um gráfico que mostra pra gente quem é o autor, ou quais são os autores, às vezes da Empate, como nesse caso, que mais tem trabalhos, então, publicados, que estão indexados em Scopus de acordo com essa temática. Então, por exemplo, se eu tenho a curiosidade para ver quem é esse autor aqui, ó, G. Cantuária, por exemplo, eu posso clicar no nome dele aqui na tabela, e aí a gente vai lá, encontra o perfil dele. Pelo nome já me sugeria que era brasileiro, por isso que eu cliquei, e a gente vê aqui quem é esse autor, aqui a instituição ele é afiliado, tá bom? Beleza, daqui a pouco a gente fala do perfil do autor. Voltando, a gente consegue ver aqui o número de documentos por instituição, tá? Cuidado com esse gráfico. Ontem mesmo eu recebi um e-mail me perguntando sobre esse gráfico, o gráfico de país. Eu gravei um videozinho para o usuário para ele entender esse gráfico. Esses gráficos são perigosos. Esse e o próximo que eu vou te mostrar. O que a gente tem aqui? A gente tem a informação de que 5 documentos, né, são afiliados à instituição aí Politécnica de Milão, certo? Isso aqui, esse gráfico mostra que eu tenho 5 documentos, onde nesses 5 documentos eu tenho pelo menos um autor afiliado a essa instituição. Ou seja, vamos supor que você, aí é da UFRJ, né? E você vai estar trabalhando aí num artigo que você vai escrever junto com o autor afiliado ao Politécnico de Milano. O que vai acontecer quando o teu documento foi publicado se ele for indexado no Scopus? Esse documento vai contar para Politécnico de Milano e também vai contar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Então vai contar 2 vezes. Por quê? Porque esse gráfico diz respeito à instituição de afiliação do autor, tá bom? Então eu sempre tenho 2 documentos aqui onde eu tenho pelo menos um autor afiliado à Universidade do Porto, por exemplo. Aqui a gente vai ter um gráfico também, que eu falei que é perigoso, que mostra o seguinte pra gente. Eu tenho 19 documentos que estão relacionados à Itália. O que isso significa? Que nesses 19 documentos aqui, eu tenho pelo menos um autor que é afiliado a uma instituição italiana. Ou seja, se você, que é da UFRJ, está publicando trabalho com autor afiliado a uma instituição italiana, quando o documento for publicado e se for indexar no Scopus, o teu documento vai contar para a Itália e também vai contar para Brasil, tá? Então, cuidado com isso de dizer, tem muita publicação, o país que mais publica sobre arquitetura sustentável, energia, eficiência energética é a Itália. Cuidado com isso. Mostrei isso ontem para um usuário, usando um outro exemplo. Eu falei para ele, tá vendo aqui, ó? Esse documento eu recupero para os Estados Unidos e quando eu clico em China, eu também recupero o mesmo documento. Aí ele falou, caramba, Aline. Eu falei, pois é. Fiquem atentos nesse gráfico, tá? Segue o baile. Aqui a gente consegue ver o número de documentos por tipo. Então, eu sei que 44,4% desses documentos são papéis de conferência. Sei que se eu for buscar documentos dessa temática em Scopus, eu vou encontrar muito papel de conferência e muito artigo. E pouquíssimos livros indexados, tá? A gente também consegue ver aqui um gráfico, outro gráfico que causa confusão, que é o gráfico de número de documentos por área. Vocês que são bons de conta, né? Se vocês derem uma pequena olhada aqui nessa tabela, vocês vão ver que vai ultrapassar 133, né? E como que eu te explico isso? Nós temos títulos que publicam em diferentes áreas. Eu posso ter uma revista, por exemplo, que publica em engenharia, que publica em energia, que publica em ciências dos materiais. E aí, se você publicar um documento numa revista dessa, o teu documento vai contar aqui para engenharia, para energia e também para ciência dos materiais. Por isso que a conta não bate em 133, porque o documento é contado aqui, pode ser contado várias vezes, porque é levado em conta as áreas no qual aquela revista, aquele título publica, tá? A gente vai ter aqui também um gráfico que é bem bacana, que é o número de documentos por instituição de fomento. Então, quais são as instituições que deram fomento para trabalhos aí relacionados a essa temática? Temos um documento que foi financiado pelo Banco Santander. Bacana, tá? E você vai conseguir ver as informações
a respeito das outras instituições que deram fomento, tá bom? Todos esses gráficos aqui vocês podem visualizar também por um recorte temporal, tá? Ou seja, tô vendo aqui desde 96, foi quando a gente teve o primeiro documento, o documento mais antigo, né, indexado em Scopus, sobre essa temática. Mas se você quiser ver nos últimos 5 anos, você pode vir aqui em 96 e muda. Vai, coloca 2015, mantém 2020, para a gente fazer os 5 anos, né? E clica em Analyze. Aí todos os gráficos, eles mudam para 5 anos, tá? Fica bem claro quando você vê aqui, ó, no gráfico do número de documentos que ele leva em conta só de 2015 a 2020. O mesmo se repete para todos os gráficos, tá bom? Deixa eu responder aqui algumas perguntas e a gente faz depois aquele breakzinho. E então eu sigo em seguida. Com a informação aí a respeito de perfil de autor, a respeito de perfil institucional e a respeito de avaliação de títulos, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Boa tarde, Aline. Oi, Carolina, boa tarde. O que seriam esses pre barra e w barra? São operadores, tá? De proximidade, para que você determine aí, então. Eu quero procurar que as palavras energia e eficiência, elas podem estar separadas, elas precisam estar juntinhas. Mas eu quero que elas estejam aí, uma distante da outra, com um número X de palavras. Eu posso determinar por esses operadores de proximidade. Se você tiver alguma dificuldade, lá no Search Tips que eu ensinei, vai te ensinar direitinho como utilizar, tá bom? Fabiana está falando que o computador dela está abrindo os Scopus Preview. O que eu devo fazer para abrir os Scopus que você está apresentando? Fabiana, você tem que fazer fazer a autenticação do CAF, tá? Se for direto pelo www.scopus.com, sem autenticação no CAF, vai abrir o Scopus Preview, tá? Que é essa página que usuários que não são afiliados a nenhuma instituição, né? CAPS ou nenhuma instituição que assine CAPS, que assine Scopus por fora, visualiza, tá? Então, você tem que fazer essa autenticação do CAF. Tatiane tá me perguntando, tá me falando, na verdade. Aline, para entrar na base Scopus pela FRJ é simples, a gente só precisa entrar na página da intranet FRJ, que é a página que a gente acessa quando vai entrar no SIGA. Nela tem um link do lado direito para o proxy UFRJ, é só clicar nele. Pelo proxy, é só clicar no link dos periódicos da CAPES, que abre a página que você mostrou pra gente. Tatiane, amei. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu não consigo copiar, eu acho. Gostei tanto dessa explicação que eu quero colocar ela no chat. Ai, consegui. Tatiane, ótimo, muito obrigada. Colei para todo mundo. Aí, pessoal, a dica da Tatiane achei bacana, tá? Dá uma olhada nisso. Obrigada, Tatiane. Cristiane me pergunta, por que há tão poucos livros indexados? A maioria de artigos em revista ou eventos. É a CAPES que indexa? Então, Cristiane, isso depende de termo para termo, tá? Estratégia de busca para estratégia de busca. A gente tem aí de conteúdo, são acho que 24 mil livros, tá? Que estão indexados em Scopus. São muitas conferências, são muitos artigos, são vários tipos de documentos diferentes. Isso varia de cada estratégia. Em cada estratégia você vai ter um número diferente. Tem estratégias que você vai encontrar mais artigos e mais capítulos de livro do que propriamente papéis de conferência, isso depende, tá? A indexação não tem absolutamente nada a ver com a CAPES, tá bom, Cristiane? Pessoal, então eu vou fazer o seguinte, tá? 5h27, eu vou dar 3 minutinhos para que vocês possam aí ter um breakzinho, tá? E 5h30 a gente volta e eu continuo, tá? Na busca por perfil doutor, perfil institucional e a parte de avaliação dos títulos, tá? Já espero vocês, fiquem aí, não saiam. Não saiam assim, não saiam do webinar, tá bom? A gente já volta.
Oi, pessoal, voltei, tá todo mundo aí? A gente pode recomeçar. Fala para mim no chat para eu saber se a gente pode começar de novo. Ótimo, obrigada, Paula, Natália, muito obrigada. Vamos lá então, pessoal. A parte mais densa já foi, tá? Agora é bem mais tranquilo. Vamos comentar a respeito de busca pelo perfil do autor, tá? Para fazer a busca pelo perfil do autor, basta eu clicar, então, aqui na bolinha do lado de authors, de autores, tá? Uma dúvida muito comum, que eu já vou responder, porque certamente vai aparecer uma pergunta. Aline, como eu faço para ter um perfil de autor? Essa pergunta é clássica. Não, você não precisa fazer nada além de publicar pelo menos 2 trabalhos em títulos que Scopus indexa, tá? Se você publicar 2 trabalhos, 2 documentos em títulos que Scopus indexa, automaticamente seu perfil vai ser criado. Os perfis são criados de forma automática e algorítmica, tá bom? Bem, a gente pode buscar um perfil no autor de 2 maneiras. Ou a gente busca pelo ORCID, tá? O ORCID é uma identificação digital numérica, tá bom? Entenda o ORCID como se fosse um CPF do autor. É uma forma da gente atribuir a autoria do autor além da utilização do nome do autor, para evitar, então, algumas questões referentes a erros de atribuição da produção do autor, né? Colocando essa produção em outros perfis, porque foi feita uma desvinculação, um problema relacionado a variações de nome. Então, é muito importante que os autores tenham um ORCID, coloquem suas informações todas no perfil do ORCID e associem esse ORCID em Scopus, tá? Então, quando o autor tem um ORCID e o ORCID dele está associado ao perfil dele em Scopus, esse autor, a gente vai poder buscar o perfil desse autor pelo ORCID. Claro que você vai ter que ter o ORCID do autor. Ou você pode buscar o perfil do autor dando o nome desse autor, tá? Você pode dar o sobrenome desse autor, o nome e a informação da instituição de afiliação. Você pode dar, o que significa que você não precisa necessariamente dar essas 3 informações. O que é obrigatório é você oferecer o sobrenome do autor. Isso você tem que oferecer. Não adianta dar o primeiro nome, não adianta dar a instituição de afiliação se você não dá o sobrenome do autor. Então, aí você coloca o sobrenome do autor, por exemplo, tá? Coloca um nome aí. E aí, quando você dá search, você vai encontrar perfis de autores que você vai ter o primeiro nome Paula, ou que tenham Paula no primeiro nome e tem um sobrenome Souza, tá? Claro que quanto mais informações você dá, mais fácil fica de encontrar o perfil aqui, tá? Mas eu não conheço os autores todos do UFRJ. E aí, geralmente, o que eu faço? Em vez de buscar por um perfil, né, dando o nome de autor e sobrenome aleatório, e escolhendo aqui um perfil aleatoriamente, o que eu faço? Eu costumo vir aqui em Search, voltar lá, e fazer primeiro uma busca por o perfil da instituição, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai no perfil da instituição, além das informações sobre a instituição, a gente tem lá um número de autores que se dizem afiliados àquela instituição. E aí eu posso clicar no nome de autores, eu vou ter a listagem dos autores da casa, né? E eu posso clicar em um daqueles nomes de perfis e eu vejo o perfil do autor. É isso que eu quero fazer com vocês, tá? Vim aqui nessa parte de busca por autor só para explicar isso para vocês, mas o que eu quero fazer é uma busca pela instituição, pelo perfil da instituição. Eu coloco aqui o FRJ, para mostrar para vocês, além do perfil da instituição, esse caminho também para verificar a informação a respeito de todos os autores afiliados ao FRJ, tá? E a gente vai encontrar aqui, quando digita o FRJ, a gente já tem a primeira oferta, que é de Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o perfil da instituição, e a gente vai encontrar aqui, então, o search. Não precisa nem dar search, porque ele, quando você já seleciona uma daquelas opções, ele já entra direto no perfil. O que a gente tem aqui? A gente tem o nome mãe do perfil, tá? E abaixo a gente vai ter os outros formatos de nomes pelos quais os autores afiliados ao FRJ identificaram a autoria, a sua autoria se afiliando ao FRJ, tá? Muito cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui não é bacana, não. Colocar outro formato de nome como Instituto de Química. Isso é ruim. Por quê? Provavelmente esse outro formato de nome tá aqui, tá? Porque algum
bibliotecário, geralmente bibliotecários cuidam dos perfis das instituições, ele encontrou encontrou o documento desse autor meio solto, meio perdido em Scopus e falou, opa, esse autor aqui é daqui da UFRJ. E o que esse documento está fazendo com essa filiação Instituto de Química? Epa, vamos puxar lá para o perfil da UFRJ, tá? E aí isso aqui foi um trabalho muito possivelmente manual. Mas isso não é bacana, porque pensa comigo, se uma outra instituição coloca um outro autor de uma outra instituição, por exemplo, da UF, tá? Coloca lá, atribuição à UF como Instituto de Química, qual é a chance do trabalho do autor da UF cair no perfil da UFRJ? É grande? Qual é a chance do autor do trabalho do autor da UFRJ cair lá no perfil da UF? É grande. Então, o que eu quero dizer para vocês minha dica, antes de vocês publicarem o trabalho, né, antes da efetiva publicação, verifica com biblioteca qual é o nome e formato padrão pelo qual vocês devem identificar a afiliação à Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Porque se cada um colocar o nome do jeito que quer, vira uma bagunça e vai ficar um monte de documento solto aí, não constando no perfil da instituição. E a organização do perfil da instituição também é responsabilidade de vocês. Porque todas as avaliações que o MEC faz, né, principalmente das métricas THE, vocês sabiam que o THE é um ranking, né, de instituições, é baseado também em cima de Scopus? Pois é, quando esses rankings são feitos, eles vêm a produção da instituição. E se está faltando documento aí no perfil da instituição, a instituição fica prejudicada, vocês sabiam? Então, por isso que a gente precisa ser responsável nesse sentido e identificar direitinho o nosso trabalho afiliado ao UFRJ conforme a instituição indica, tá bom? Aqui no perfil, o que a gente vai ter? A gente vai ter o número de documentos da instituição, onde a gente vai ter pelo menos um autor da instituição presente como autor do documento, tá? Já vou te explicar qual é a diferença. E aqui a gente vai ter aquela opção de verificação dos perfis dos autores, tá? Daqui a pouco eu clico aqui. Mas quero te mostrar o seguinte, vocês estão vendo que a gente vai ter 82.686 documentos, né, ligados a somente a filiação. O que isso significa? Nós temos 82.636 documentos em Scopus, onde pelo menos um autor afiliado ao FRJ foi encontrado. E a informação da filiação estava registrada como UFRJ, como Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou como uma desses outros formatos aqui, tá? Então, todo mundo que identificou a filiação ao UFRJ pelo nome mãe ou por um desses outros formatos de nome, cai aqui nessa conta de somente instituição. Tá bom, Aline, mas o que significaria, então, esses 82.892 para toda instituição? O que acontece? Lá na hierarquia da UFRJ, a gente pode ter outras, então, entidades que façam parte dessa hierarquia. Por exemplo, o hospital universitário, por exemplo, se vocês tivessem, não sei se vocês têm um teatro, ou um museu, ou um instituto específico que pertença ao UFRJ, por mais que eles publiquem lá, o hospital publique com o nome deles, Hospital Universitário X, esses documentos vão contar de alguma maneira no perfil da UFRJ. Por quê? Porque o hospital é da UFRJ, meu caro, minha cara. Então, a gente vai somar nesses 82.686 os documentos que foram publicados por essas outras entidades que fazem parte, tá, da UFRJ. E aí, quando a gente soma também esses documentos, a gente vai ter o número de documentos para toda a instituição, tá bom? Beleza. Aqui o que a gente vai encontrar mais abaixo? O número de documentos por área, só um pouco de cuidado com isso, tá? Lembrando que os títulos publicam em várias áreas, tá bom? Eu sei que medicina tem muita publicação na UFRJ, mas cuidado que tem títulos que publicam em medicina, em odonto, em enfermagem. Aí se você publica um trabalho, você é da odonto, vamos supor, tá? Um exemplo. Você publica numa revista de odonto, mas que também essa revista também publica em outras áreas, o teu documento vai contar em outras áreas, tá? Então, às vezes, acaba inchando uma área, você fala, ai, nossa, tem muita publicação nessa área. Pode ser sim, mas não necessariamente aqui em Scopus tem essa relação, tá bom?
A gente tem para todas as instituições federais a visualização da hierarquia. Foi colocada a minha hierarquia que vai do MEC até lá embaixo as instituições. E aí a gente vai ter todas as instituições federais, todas elas com a sua contribuição aí para a pesquisa brasileira. E aí a gente vai ter, em algum momento aqui vocês, a gente vai baixando para encontrar. Vamos encontrando aqui, Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Entre a do Recôncavo da Bahia e entre a FURG, né? E a gente encontra aqui a produção de vocês sendo somada aqui. A produção de todo mundo se encontra aqui, todas as federais, tá? Não sei por que as estaduais, nem as privadas que também compõem, né? Não estão aqui, mas enfim, vocês estão aqui, ok? Maravilha! A gente vai ter também a informação a respeito de colaboração. Então, os autores da UFRJ, tá? Nesses 82.896 documentos, eles colaboraram com autores de que instituições? Eu tinha nesses documentos autores da UFRJ, mas eu tinha autores de outros lugares também. Que lugares, que instituições eram essas? E em quantos documentos? Então, em 6.096 documentos, nós tínhamos autores aí que eram afiliados ao UERJ também. Tá? Então, eu tinha um autor afiliado à UFRJ e um autor, pelo menos um autor afiliado aí ao UERJ, tá? E assim por diante, a gente vai ter com as demais instituições, ok? Bem, a gente também vai ter uma informação interessante a respeito dos documentos, onde esses documentos são publicados, tá? Então, esses documentos afiliados ao UFRJ, eles foram, de autores afiliados ao UFRJ, eles foram publicados em que títulos? 644 documentos publicados na Química Nova, 683 na Journal of the Brazilian Chemical Society, e aí segue abaixo aí todos os outros títulos e vai seguindo as páginas, tá bom? Bem, quando a gente clica aqui no 32.808, o que acontece? Eu vejo uma listagem de perfis, já tinham visto essa página, essa configuração aqui antes, de perfis de autores afiliados ao UFRJ. Montão de perfis. O que a gente vai ter aqui? A gente vai escolher um desses perfis, tá? Vou escolher um perfil aqui do Edson Marchiori. Enfim. Vou clicar aqui no perfil desse autor. E aí eu vejo a produção dele e consigo fazer análise. De maneira perfeita, esse autor tem o ORCID dele associado aqui, dá gosto de olhar isso. Se você tem o seu perfil de autor em Scopus, entra no teu perfil e conecta o seu ORCID, tá? Aqui no canto superior direito. Aline, eu não tenho ORCID. Vem aqui também no Connect to ORCID, que por aqui você também pode criar o seu ORCID, tá? Aqui eu sei que esse autor é afiliado ao UFRJ, ele também foi afiliado aí à UF. Em 2017, olha só, ele foi afiliado a uma rua. Isso aqui, ó, é variação de nome de perfil. Isso não é bacana. Já falei para vocês por que não é bacana. Beleza. Aqui, ó, esses são os outros formatos de nomes pelos quais esse autor é identificado nas suas produções. Eu sei que esse autor, ele publica em títulos, tá? Que publicam em medicina, que publicam em física e astronomia, que publica em odonto. Não significa que ele publica nessas áreas, ele publica em títulos que publicam nessas áreas, tá? Ele tem 544 documentos. Não significa que a vida dele de produção se resume a 544 documentos. O que eu quero dizer é que ele tem 544 documentos publicados em fontes que o Scopus indexa, tá? 4.963 citações, que foram recebidas de 3.710 documentos, e o índice H dele é 34. Conforme a gente baixa aqui, a gente vai encontrar o detalhamento, tá, do perfil desse autor. Todos os seus trabalhos estão listados aqui, onde a gente vai ter nessa listagem para cada trabalho o título, os autores, o ano, onde foi publicado e o número de citações. O mesmo a gente vai encontrar para os documentos que citaram os trabalhos desse autor, tá? Aqui a gente consegue ver informação a respeito de coautores. Eu consigo saber que dos 544 documentos desse autor, em 212 documentos, eu também encontrava nesses documentos a autora Gláucia Zanetti, tá? E eu tenho as informações a respeito dos outros autores também. Eu vou clicar aqui também agora nessa seção de tópicos, e é uma seção bacana. Aí eu preciso que vocês
tragam de volta aquela informação que eu dei para vocês a respeito de FWCI e a respeito de tópicos de prominência do site. O que a gente tem aqui? Esse autor aqui, ele tem 9 documentos, tá? Que foram agrupados nesse tópico, tá? Que eu não sei o que significa, mas tem alguma coisa a ver aí com área de saúde, com, enfim, tosse, bronquiolite, alguma coisa assim. E o que a gente tem aqui? A gente vai ter 250 outros documentos que também foram agrupados nesse tópico aqui, tá? A gente fez um FWCI do tópico, ou seja, pegamos o número de citações recebidos por esses 9 documentos, né? Fizemos a média de citação desses 9 documentos. Para a gente comparar com a média de citação desses 250 outros documentos, tá? Fazendo essa comparação, a gente fez um FWCI utópico e aí a gente vai encontrar aqui 1,85, que é maior que 1, ou seja, esse documento aqui, esses 9 documentos aqui, estão acima, então, da média de citações desses outros 250 documentos, tá bom? Quanto maior que 1, melhor. E aqui o autor consegue ver o seu FWCI para cada tópico, que mostra para ele, então, qual é o impacto do trabalho dele em cada temática de pesquisa na qual ele se dedique. Se eu quero ver de forma mais analítica esse perfil, eu tenho que subir um pouquinho esse perfil. E aqui, ó, nesse canto esquerdo, eu tenho uma caixinha, tá? Que é o que mostra o número de documentos do autor. Nessa caixinha, eu vou ter uma opção chamada Analyze Author Output, que é analisar a produção do autor. Quando eu clico em Analyze Author Output, abre para mim uma parte bem analítica, aqueles gráficos e tabelas que vocês já viram lá na parte de análise de documentos. Porém, a gente vai encontrar isso a respeito da produção do autor. Então, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que 14,9% dos trabalhos desse autor indexados em Scopus foram publicados nessa revista Radiologia Brasileira. A gente consegue ver aqui que 52,2% dos trabalhos desse autor indexados em Scopus são artigos, tá? Seguidos aqui de cartas, revisões. A gente consegue ver aqui também que a produção ano a ano desse autor. Então, o documento desse autor mais antigo que está indexado em Scopus é um documento de 1977, tá bom? Consigo ver que esse autor tem um documento aqui indexado em Scopus em 2020, beleza? A gente consegue ver aqui também a produção desse autor por área, mas não se esqueça, tá? Que isso leva em conta as áreas nas quais os títulos que esse autor publica, elas vão publicar, certo? Então, ele publicou 92,3% do trabalho dele foi publicado em títulos de medicina. Mas se esses títulos de medicina publicam também em odonto, o trabalho dele vai contar em medicina e vai contar em odonto também, que está aqui nesse pretinho. Acho que eu tô meio cega, mas eu acho que é preto. Aqui a gente vai ter mais embaixo o quê? A informação a respeito dos coautores, que eu já vi com vocês, então não faz sentido eu mostrar novamente. Aqui a gente tem a possibilidade de verificar, tá, o número de citações ano a ano recebidos por esse autor. Basta a gente clicar no centro, então, desse cardzinho, vamos dizer assim, e eu vejo o número de citações ano a ano, tá bom? Quantas citações ele recebeu a cada ano. A gente vai conseguir verificar também a informação a respeito do índice H desse autor. Esse autor tem índice H34. O que isso significa? Que ele tem 34 documentos que contêm pelo menos 34 citações, tá? Isso fica muito fácil quando a gente olha aqui para essa tabela, tá? Nessa tabela, conforme a gente vai descendo, a gente vai chegar no 34º documento. Lembrando, calma aí, que todos esses documentos eles estão ordenados nessa tabela do mais citado para o menos citado, tá? E chegando nessa tabela, conforme a gente for descendo, o 34º documento, a gente vai ver uma faixa amarela. Isso significa o quê? Que desse 34º documento para cima, todos os documentos vão ter 34 ou mais citações. Por isso que o índice H desse autor é 34, tá
tá bom? Porque ele tem 34 citações, 34 documentos que contêm pelo menos 34 citações. Pode ter 34 ou mais citações, tá bom? E aí a gente consegue ver aí um pouquinho da produtividade desse autor, que é medida pelo índice H. Então aqui mostrei para vocês um pouquinho do perfil do autor, a recuperação das informações, então, do perfil, a análise da produção desse autor, o índice H, que mede a produtividade. Já mostrei também a parte do perfil do autor e ficou faltando, então, que a gente vai fazer agora, bem rapidinho, a parte de avaliação de títulos, tá? Eu vou vir aqui, ó, em Sources, para avaliar títulos, para ver informação a respeito de métricas para títulos, a gente vai em Sources, não é em Search, é em Sources. Quando eu vou em Sources, eu vejo todos os títulos que Scopus indexa, tá? Você, claro, pode utilizar essa seção aqui de refino para poder refinar de acordo com o que você desejar, mas de qualquer forma, a gente vai ter todos esses títulos, eles estão ordenados aqui por site score, do maior site score para o menor site score. Aline, o que é site score? Site score é uma métrica que mede a reputação de títulos, tá? A gente tem várias métricas no mercado que fazem essa avaliação. No caso dos Scopus, quem faz essa avaliação é o site score. Como que o site score é medido? Ele é medido, tá, pelo número de citações acumulados entre 2016 e 2019, tá? Então, eu pego lá aquela revista X, eu pego o número de citações recebidas pelos documentos dela em 2016, somo com o de 2017, somo com o de 2018, somo com o de 2019 e faço esse compilado. Tendo esse compilado em mão, eu vou dividi-lo pelo somatório do número de documentos publicados por esse título entre 2016 e 2019. Fazendo essa conta, eu tenho o site score. Tá fácil, aqui tá explicado. Por exemplo, para essa revista aqui, o site score é 435, me perdoem, ponto 4. Por quê? Porque foram 47.455 citações entre 2016 e 2019, que foram divididas por 109 documentos publicados entre 2016 e 2019, tá? Site score bem facinho. Aqui a gente consegue ver que 94% do que foi publicado por essa revista em 2019 foi citado, tá? Beleza, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter em sequência a possibilidade de verificar a métrica SNP e a métrica Simago Journal Rank. São outras métricas de reputação, tá? No material que eu vou subir para vocês possam baixar, vai ter direitinho como se calcula cada um dessas métricas, tá? São métricas que são trazidas aqui para Scopus. Eu de cabeça já tô ficando meio velha, cada aniversário eu fico mais velha, já não gravo de cabeça, tá? Mas vocês vão ter, são outras métricas para fazer a avaliação. E eu sei quem é o editor, quem publica aquela revista ou aquele título, tá? Eu posso buscar títulos por área, tá? Posso vir aqui e digitar uma área, por exemplo. Posso colocar educação, sei lá, education. Eu posso digitar, ele me mostra o que a gente encontra de educação. Ou eu posso vir aqui, ó, e ir baixando, vendo as macro áreas, vamos colocar assim, as áreas menores, procurando o que eu quero citar aqui, tá bom? E aí vocês vão encontrando e vão marcando. Encontrei, eu marco a caixinha, né? Por exemplo, de estudos religiosos, clico em Apply e eu vou ver os títulos que publicam também em estudos religiosos, tá? Bem, que estão indexados em Scopus. Eu posso buscar um título também pelo seu nome. Ah, eu tenho um título na cabeça, Applied Energy. Então, bota aí, ó. Digita aí, Applied, Energy. E você encontra o título. Você vai ver todos os títulos que tem no nome a palavra Applied e a palavra Energy, tá? Você pode buscar um título pelo editor. Ah, eu quero ver todos os títulos que a Emerald publica, que estão indexados em Scopus. Digito Emerald, marco a caixinha de Emerald, clico em Apply, e aí eu vejo todos os títulos indexados em Scopus que são publicados pela Emerald, tá? Se você olhar aqui, tudo é da Emerald, independente
do título, que realmente fale naquele título. Ou posso buscar um título pelo ISSN. Vou fazer uma busca por títulos, tá? Por uma área. E vou fazer uma busca por títulos que publicam em oncologia. Por um único motivo. Eu faço tanta comparação de título de oncologia que eu já sei o nome certinho das revistas as quais eu tenho que usar para comparar, tá? Por isso que eu vou dar esse exemplo. Mas você vai aplicar isso para os outros, para a área que você quer buscar, tá? Para os outros títulos, os títulos que você vai comparar. Vou buscar aqui por títulos de oncologia para fazer essa... Gente, eu tô ficando velha, tão velha que eu esqueço as palavras que eu quero falar. Para mostrar para vocês, então, para fazer essa demonstração. E aí, digo para as copies que tá tudo bem. Títulos de medicina tá bacana, em oncologia. Oncologia e enfermagem também tá legal. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar apply para poder, então, buscar esses títulos, tá? Ele me encontra que tem 504 títulos que publicam em oncologia. O que eu posso fazer? Posso pegar um título desse e clicar nesse título, tá? E aí, o que a gente vai ter? Para cada título, a gente vai encontrar a informação de desde quando esse título é coberto em Scopus, ou, por exemplo, todas as pessoas que publicaram, todos os autores que publicaram trabalhos no The Lancet Oncology, tá? Desde 2000 até 2020, tem os seus trabalhos indexados em Scopus, porque esse é o período de cobertura dessa revista em Scopus. Publicada pela Elsevier aqui, é uma revista de oncologia. Mais abaixo a gente vai ter o Site Score, tá? O Site Score Tracker é um acompanhamento do Site Score dessa revista, desse título no ano corrente. Então, até o dia 7 de julho, tá? O Site Score de 2020, desse ano, para essa revista é 40,1, porque a gente já computou essas citações recebidas e esses documentos publicados, tá? Aqui a gente consegue ver que é a terceira melhor revista de 331 na categoria Oncologia, tá? Se eu quiser comparar essa revista com outras, e para a gente amarrar e fechar com chave de ouro, lá no canto superior direito, a gente vai ter uma opção chamada Compare Sources, que é comparar fontes, tá? Fazendo isso, a gente vai puxar para esses gráficos toda a informação a respeito desse título. Então, falta só a gente colocar nos gráficos as informações dos outros títulos, tá? Que eu posso buscar por nome, ou por ISSN, ou pelo editor. Por isso que eu uso o exemplo de oncologia, porque eu já sei os nomes que eu vou procurar aqui. Vou comparar essa revista com uma outra revista que se chama JAMA Oncology. E vou buscar. Ele me fala, encontrei aqui, ó, tem essa aqui, a JAMA Oncology, essa mesmo. Marco a caixinha, entra no gráfico. E quero comparar com a Nature Reviews Clinical Oncology. E clico em Search. E aí eu marco. E aí eu posso reunir nesses gráficos até 10 títulos, tá? Eu consigo comparar esses títulos pelo site score. Quem é que tem o maior site score? Em 2019, quem teve o maior site score foi a The Lancet Oncology, tá? Consigo comparar esses títulos pelo Simago Journal Rank para ver quem teve essa maior métrica, tá? Uma outra métrica de reputação. A gente consegue verificar essa comparação pela métrica SNP, quem é que teve o maior SNP, tá? Ou no ano tal, quem teve o maior SNP, a gente consegue ver. A gente pode comparar esses títulos pelo número de citações ano a ano. Então, por exemplo, em 2019, o título que teve o maior número de citações recebidos foi a The Lancet Oncology. Foram 55.457 citações, tá? Muito mais que as outras duas revistas. A gente pode comparar também aqui esses títulos pelo número de documentos publicados. Quem é que publica muito documento? Então, assim, The Lancet Oncology tem muita citação, mas assim, ela vem publicando muito mais que as outras duas há muito tempo, desde 2000, tá? Então a gente consegue ver que em 2019 ela publicou 618 documentos e já em 2020 a gente está indo em julho. Tô meio perdida no tempo também, a gente ainda tá em julho, da metadezinha aí do ano, já passou, mas a gente já tem 318 documentos publicados na The Lancet Oncology, mas já que a Nature Reviews Clinical Oncology tá quase
tá aqui praticamente numa disputa aí com a JAMA Oncology, tá? Aqui a gente consegue comparar esses títulos também pelo percentual de documentos não citados. Então, qual dessas revistas no ano de 2015 teve o maior percentual de documentos não citados? 25,2% do que foi publicado no The Lancet Oncology não foi citado em 2015. Consigo ver isso para um ano específico ou para todo o período, tá aqui à disposição de vocês. E também temos a possibilidade de verificar a comparação desses títulos pelo percentual de documentos de revisão. Artigos de revisão são, eles compilam, então, os avanços dentro daquela área, tá bom? Então, aqui a gente consegue ver que quem gosta muito de publicar artigo de revisão é a Nature Reviews Clinical Oncology. Desde 2004, ela publica mais artigos de revisão que os outros dois títulos, tá bom? Então, a gente tem aqui algumas ferramentas analíticas para que possam ajudar, para que eles vão ajudar vocês aí, essas ferramentas vão ajudar vocês nessa verificação, nessa avaliação desses títulos, quem sabe, inclusive, para ajudar, claro, a sedimentar, de repente, e embasar o processo de escolha por um título ou não, tá bom? Então, a respeito de Scopus, era isso que eu queria falar com vocês. Eu só queria contar para vocês que se alguém não recebeu o e-mail para poder baixar, com as informações para baixar certificado e acessar a gravação do treinamento de Mendeley, me manda um e-mail, tá? Me manda um e-mail pro e-mail que eu vou colocar aqui no chat, que é a.b.silva@elsevier.com, tá bom? Até sexta-feira, vocês vão receber um e-mail, tá? Que vai conter para vocês o seguinte: uma informação para que vocês acessem e baixem o certificado, uma informação para que vocês acessem e baixem a gravação, tá? Lá na página onde vocês vão buscar o certificado, vocês vão conseguir também baixar uma apresentação que eu vou deixar completinha de Scopus lá, com todos os passo a passos disso tudo que a gente falou. Ela é meio grandinha, mas vai guiar vocês aí no processo, tá? E também nesse e-mail que vai para vocês vão encontrar um linkzinho para uma avaliação. Eu peço que vocês, por favor, avaliem então o treinamento, coloca lá o que vocês acharam, não, dão as notas de vocês. Podem ficar tranquilos que é sigiloso, eu não sei quem respondeu cada coisa, tá? Então é bom pra gente conseguir ter uma noção de como foi a experiência para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigada, tentei me esforçar aqui para passar bastante conhecimento para vocês. Também tentei me esforçar para usar alguns exemplos de arquitetura, mas como eu não estou na área, é meio complicado, tá? Principalmente a respeito das revistas, mas vocês podem aplicar isso. Qualquer coisa que vocês precisem, só mandar um e-mail para mim no a.b.silva@elsevier.com, que é o mesmo e-mail que vocês têm lá, né, quando vocês receberam a confirmação do treinamento, né? Tem lá, envie suas dúvidas para e tá lá o meu e-mail, tá bom? Qualquer coisa, sempre às ordens. Muito obrigado, fiquem bem e se cuidem. Até a próxima e tchau, tchau.